Olá! Bem-vindos ao canal Discovery Play. Aqui compartilhamos conhecimentos sobre história, e nessa jornada vamos dar play em mais uma descoberta. Não se esqueça de inscrever-se e deixar seu like no vídeo para que possamos produzir cada vez mais conteúdos como este. Vamos iniciar agora uma jornada pela vida política brasileira ao longo de um século. Preparem-se para explorar as complexidades e as nuances que moldaram a nação. Esta é uma história de mudanças de poder, onde cada movimento e cada decisão tiveram repercussões profundas. Movimentos sociais e a luta constante pela democracia são temas recorrentes nesta narrativa. Nosso foco hoje é entender como o passado do Brasil moldou seu presente, influenciando a política, a economia e a sociedade. A história começa com a República Velha, de 1889 a 1930, um período de grandes transformações e desafios. Imaginem vastas plantações de café alimentando a economia brasileira, com trabalhadores dedicados colhendo os grãos que impulsionavam o comércio. Este período foi dominado por poderosos fazendeiros, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que detinham grande parte do poder econômico e político. Sua influência, muitas vezes chamada de política do café com leite, moldou o destino da nação, determinando políticas e decisões governamentais. No entanto, esse sistema não era isento de falhas. Havia desigualdades gritantes e uma falta de representação justa. Enquanto os barões do café prosperavam, muitos brasileiros, incluindo a classe trabalhadora urbana e as comunidades marginalizadas, enfrentavam a pobreza e a falta de representação política. A disparidade entre ricos e pobres era evidente. As sementes da discórdia foram plantadas, levando à agitação social e a apelos por mudança. Protestos e movimentos começaram a ganhar força. A velha ordem estava ruindo, abrindo caminho para uma nova era. A transição foi marcada por conflitos, mas também por esperança de um futuro mais justo e igualitário. O ano de 1930 viu a ascensão de Getúlio Vargas, uma figura carismática que desafiou a estrutura de poder existente. A ascensão de Vargas marcou o fim da República Velha e inaugurou um período de profunda transformação. Esta era, conhecida como Era Vargas, testemunhou uma mudança dramática na política brasileira. Vargas consolidou seu poder, estabelecendo um governo centralizado e implementando reformas econômicas e sociais abrangentes. Este período, conhecido como Estado Novo, viu a expansão do controle estatal sobre setores-chave da indústria e a implementação de políticas nacionalistas. O regime de Vargas, embora de natureza autoritária, visava modernizar o Brasil e afirmar sua posição no cenário mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe ventos de mudança para o Brasil, assim como para muitas partes do mundo. Em 1945, Vargas foi deposto do poder, marcando o retorno à democracia após anos de regime autoritário. Este período, embora relativamente curto, viu o florescimento das instituições democráticas e uma paisagem política vibrante. O Brasil viveu um período de relativa abertura política, com eleições livres e um sistema multipartidário. Esta era viu a ascensão de figuras políticas proeminentes como Juscelino Kubitschek, que implementou políticas desenvolvimentistas ambiciosas, principalmente a construção da nova capital, Brasília. O ano de 1964 marcou uma virada sombria na história brasileira. Em meio à turbulência política e ao medo da influência comunista, os militares tomaram o poder em um golpe de Estado. Este evento inaugurou um período de ditadura militar que duraria mais de 2 décadas. O golpe, apoiado por setores da sociedade com medo da agitação social, mergulhou o Brasil em um período de repressão. O regime militar, movido pela ideologia anticomunista e pelo desejo de ordem, implementou políticas de censura, repressão e violações dos direitos humanos. Opositores políticos foram perseguidos, exilados ou desapareceram. O punho de ferro do regime sufocou a dissidência e reduziu as liberdades civis. Seção 5. O grito por eleições diretas. Diretas, já. À medida que a década de 1980 amanhecia, o aperto do regime militar começou a enfraquecer.
Anos de estagnação econômica, juntamente com crescentes movimentos sociais e pressão internacional, criaram um clima propício à mudança. O povo brasileiro, ansiando por liberdade e democracia, começou a se mobilizar em números sem precedentes. O movimento por eleições diretas, conhecido como Diretas Já, galvanizou a nação. Milhões foram às ruas em protestos pacíficos, exigindo o direito de escolher seus líderes. O movimento transcendeu ideologias políticas, unindo brasileiros de todas as esferas da vida em uma causa comum. Seção 6. Um novo amanhecer. A Constituição de 1988 e a redemocratização. O ano de 1985 marcou um divisor de águas na história brasileira. Foi um ano de grandes mudanças e transformações que moldaram o futuro do país. Após mais de 2 décadas de regime militar, o país fez a transição de volta ao regime civil. Este foi um processo complexo e cheio de desafios, mas também repleto de esperança. Essa transição, embora não isenta de desafios, inaugurou uma nova era de esperança e renovação democrática. O povo brasileiro estava ansioso por mudanças e por um futuro melhor. A longa luta pela democracia finalmente havia dado frutos. A determinação e a resiliência do povo brasileiro foram fundamentais para alcançar esse marco histórico. Em 1988, uma nova Constituição foi promulgada, consagrando princípios democráticos e direitos fundamentais. Este foi um momento de grande celebração e orgulho para o Brasil. Este documento histórico, conhecido como a Constituição Cidadã, abordou as injustiças sociais, expandiu as liberdades civis e lançou as bases para uma sociedade mais justa e equitativa. A Constituição de 1988 foi um passo crucial na construção de um Brasil mais inclusivo e democrático. A Constituição de 1988 é um testemunho do compromisso do povo brasileiro com a democracia e suas aspirações por uma sociedade mais inclusiva. Ela representa a esperança de um futuro onde todos os cidadãos tenham voz e direitos garantidos. Seção 7. Navegando pelas marés da mudança. A política brasileira contemporânea. O período pós-1988 tem sido uma época de mudanças dinâmicas e desafios significativos para o Brasil. O país tem lutado contra questões de desigualdade econômica, corrupção política e a consolidação das instituições democráticas. Apesar desses obstáculos, o Brasil tem feito progressos no enfrentamento das injustiças sociais e na promoção do desenvolvimento econômico. A virada do milênio viu a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, um líder populista carismático do Partido dos Trabalhadores, à presidência. O governo de esquerda no país implementou programas sociais ambiciosos com o objetivo de reduzir a pobreza e a desigualdade. Sua presidência marcou um período de crescimento econômico e progresso social, elevando o perfil internacional do Brasil. Seção 8. Um século de transformação. Reflexões sobre a jornada política do Brasil. Olhando para trás, ao longo do último século, a jornada política do Brasil tem sido uma montanha-russa de triunfos e contratempos, de progresso e regressão. Desde os tempos da República Velha, onde as oligarquias do café dominavam, até os dias atuais, o país passou por inúmeras transformações. Das oligarquias do café da República Velha à ascensão e queda de ditaduras, da luta pela democracia aos desafios da consolidação, a história do Brasil é de resiliência, adaptação e busca constante por uma sociedade mais justa e equitativa. Cada período trouxe consigo novos desafios e oportunidades, moldando a nação de maneiras profundas e duradouras. Ao longo dessa jornada tumultuada, o povo brasileiro demonstrou seu compromisso inabalável com a democracia e sua determinação em superar as adversidades. Em momentos de crise, a força e a unidade do povo se destacaram, mostrando ao mundo a importância da solidariedade e da luta coletiva. As cicatrizes do passado servem como um lembrete da fragilidade da liberdade e da importância de proteger os valores democráticos. Essas marcas, embora dolorosas, são também símbolos de resistência e esperança, lembrando-nos da necessidade constante de vigilância e ação. O espírito das diretas, já, ainda ecoa no coração de muitos, um testemunho do poder da ação coletiva e da crença inabalável em um futuro melhor.
Este movimento, que mobilizou milhões, é um exemplo claro de como a vontade popular pode influenciar o curso da história, inspirando gerações futuras a continuar lutando por seus direitos e pela democracia. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, te convido para se inscrever no canal para vir conosco nessa jornada de descoberta da história. Deixe seu like e vamos para o próximo vídeo. Até mais!